O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos, saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje dá continuidade à leitura que nós estamos fazendo da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E os Tessalonicenses têm progredido muito no amor a Deus. Vocês podem ver que as cartas de São Paulo, as suas palavras são sempre palavras que expressam uma grande tranquilidade, diferente de outras comunidades, quando São Paulo escreve que ele demonstra uma severidade, uma repreensão, uma crítica, um pesar, uma tristeza. No caso aqui dos Tessalonicenses, na primeira carta, São Paulo demonstra uma tranquilidade, uma alegria, porque os Tessalonicenses estão sendo generosos com Deus. Eles não estão vivendo a sua fé de uma maneira mesquinha, mas eles estão vivendo generosamente. Eles não estão
seguindo apenas aquilo que é obrigatório. Eles estão fazendo aquilo que agrada a Deus. Eles estão sendo guiados não pelo temor do castigo, mas eles estão sendo guiados pelo amor a Deus, pelo desejo de dar alegria a Deus. Eles não estão sendo guiados pelo medo do castigo, mas eles estão sendo guiados pelo coração. Eles têm os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Então nós vemos na leitura de hoje, aqui no capítulo 4 da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, quando São Paulo diz assim: olha, eu não preciso nem escrever nada para vocês, eu não preciso nem ensinar nada para vocês, porque vocês já estão aprendendo tudo diretamente de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Não é preciso escrever-vos a respeito do amor fraterno, pois já aprendestes de Deus mesmo a amar-vos uns aos outros, e é o que já estáis fazendo. Aqui nos traz à memória aquele texto do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 31 e seguintes, quando Deus promete que Ele inscreverá em tábuas de carne a sua lei. Porque a lei, a primeira lei, a primeira aliança, foi escrita em tábuas de pedra. Quer dizer, era uma lei externa ao homem, que não mudava o homem por dentro. Era uma lei que mostrava ao homem o que ele deveria viver, mas ao mesmo tempo mostrava ao homem o que ele era incapaz de viver. Por isso, São Paulo vai dizer que a lei mata. Isto é, por quê? Porque o povo da primeira aliança conhecia a vontade de Deus, mas não se sentia interiormente preparado para vivê-la. Mas Deus promete que Ele inscreverá em tábuas de carne no coração a sua lei, de modo que essa lei, ela transformará o nosso interior, de modo que essa lei no Espírito Santo nos capacitará. Deus mesmo agirá em nós e cumprirá em nós a sua lei. Ela se manifesta perfeitamente em Jesus Cristo e naqueles que, unidos a Jesus Cristo, receberão o Espírito Santo. É tanto que lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 20, e também nos outros evangelhos, nós iremos encontrar aquela passagem que nós ouvimos todos os dias na Santa Missa: este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, essa nova aliança, ela aconteceu em Jesus, mas quando nós nos unimos a Jesus, ela também pode acontecer em nós. Isto é, os mandamentos de Deus se tornam uma necessidade. Amar se torna uma necessidade, e o amor nos leva a fazer coisas que nenhuma lei pede. Isto é, quando você é movido pelo amor, você sempre quer fazer mais. Você nunca está satisfeito com aquilo que é exigido a você. Sei lá, quando uma pessoa muito amada pede algo a você, se possível for, você faz não só aquilo que ela pede, mas faz até aquilo que ela não pediu. Isso é próprio de quem ama. Então, se alguém pediu para você fazer um serviço, você tentará fazer mais do que aquilo que foi pedido. Por quê? Porque é próprio do amor. É por isso que o salmista diz a respeito de Deus: fizestes muito mais que prometestes. Porque Deus
é amor. E Deus sempre faz muito mais. É por isso então que São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele vai sempre usando termos assim: transbordai no amor, progredir no amor, progredir cada vez mais. Hoje, no capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós iremos encontrar no versículo 10, nós só podemos exortar-vos, irmãos, a progredirdes sempre mais. Isto é, não tem mais nenhuma lei que nós precisemos ensinar. Então, eu digo, progridam ainda mais. Isso ele disse hoje, na leitura de hoje, mas nós ouvimos ontem, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Fazei progressos ainda maiores. Eles estavam progredindo, e São Paulo vê que eles estão agindo além da obrigatoriedade da lei. Então São Paulo diz o quê? Fazei progressos ainda maiores. Na quinta-feira, nós ouvimos em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo, no versículo 8, ele diz: vós já estáis firmes no Senhor. Então, que o Senhor vos conceda que o amor entre vós aumente e transborde sempre mais. Então, usa aqui uma expressão exagerada, né? Que o amor cresça, que o amor transborde. Ora, meus irmãos, é isso o que Deus espera dizer a cada um de nós. Mas é triste quando o nosso coração está tão tacanho que Deus não pode dizer ainda que o amor transborde, se nós vivemos calculando o pouquinho de amor que damos a Deus. Deus ainda não pode dizer, fazei progressos ainda maiores, quando nós ainda estamos amarrados a pequenas coisas, quando você ainda está, amarrado a pecados mortais, quando você está amarrada às suas vontades. Como é que Deus vai dizer, fazei progressos ainda maiores, se nem o básico da vida cristã ainda está sendo vivido? Então, hoje, neste primeiro sábado do mês, pedir que Nossa Senhora peça por nós, que ela nos alcance a graça da generosidade, que ela nos alcance uma porção dobrada de amor, para que nós sejamos movidos pelo amor, para que nós queiramos amar cada vez mais, nos doar cada vez mais, nos sacrificar cada vez mais, nos configurar a Cristo crucificado cada vez mais. E aí, quanto mais configurados a Cristo, mais nós iremos progredir no amor a Deus. E exatamente o contrário disso que nós encontramos no Evangelho de hoje. O Evangelho nos apresenta essa parábola em que diz que um patrão, que um homem vai viajar para o estrangeiro, e ele distribui, chama os seus empregados e distribui talentos entre eles. Então a um ele dá 5, a outro ele dá 2, e a outro ele dá 1, e ele dá a cada um segundo a sua capacidade. Não há mesquinhez nem injustiça. Esse patrão, que é a imagem de Deus, ele dá segundo a capacidade que cada um tem de receber. E diz então que depois de muito tempo ele volta e ele vai então
aqueles empregados terão que prestar contas. E diz que aquele que ganhou 5 talentos, diz, olha, eu consegui lucrar mais 5. E o patrão diz, muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Depois vem aquele que recebeu 2 talentos e entrega mais 2 talentos que ele produziu. Mas depois vem aquele que recebeu 1 talento e que, por preguiça, por falta de generosidade, por preguiça, ele enterrou aquele talento e não produziu nada. E ainda colocou a culpa em Deus, ainda colocou a culpa no patrão. Olha, eu sei que o Senhor é muito radical, é muito exigente, que o Senhor colhe onde não planta. Então eu com medo, quer dizer, a culpa é do Senhor. Eu com medo, eu enterrei o talento. E qual é, meus irmãos, a resposta de Deus? Servo mau e preguiçoso. Isto é, ele estava apenas procurando uma justificativa para a sua maldade e a sua preguiça. Ele estava apenas procurando uma justificativa para a sua pouca generosidade em colaborar com a graça de Deus. Quer dizer, quando nós olhamos os cristãos em Tessalônica, nós vemos uma total generosidade. São tão generosos que agora eles estão sendo ensinados pelo próprio Deus. São tão generosos que eles estão progredindo cada vez mais, fazendo progressos cada vez maiores. Estão transbordando no amor. Por quê? Porque existe generosidade. Mas, meus irmãos, quando não existe generosidade, nós vamos perdendo até aquele pouco que nós tínhamos. Apliquemos isso à nossa vida espiritual. Se você for generoso com Deus, se você colaborar com a graça de Deus, se você não for uma serva preguiçosa, se você não for um servo preguiçoso, você que tem, terá cada vez mais a graça de Deus no seu coração, os dons de Deus no seu coração, e você vai transbordar cada vez mais no amor de Deus, sendo ensinado pelo próprio Deus. Mas, se você, por preguiça, por má vontade, por falta de generosidade, por não querer colaborar com a graça de Deus, por querer que Deus faça aquilo que Ele pede que você faça, e Deus não fará por nós aquilo que Ele espera de nós, Ele nos concederá a graça para que nós façamos. Ele nos ajudará, mas cabe a nós. Pois bem, quando você então, por preguiça, por falta de generosidade, por não colaborar com Deus, quando você se trava na sua vida espiritual, você não só não progride, como você regride. Na vida espiritual, nunca se está parado. Ou você está crescendo, ou você está regredindo, diminuindo. E exatamente então este é o sentido que nosso Senhor diz o que? Olha, a quem tem, será dado. Então pense em alguém que é generoso, que é dócil, que procura amar a Deus aqui neste mundo. Está progredindo, está fazendo progressos cada vez maiores, está transbordando no amor. Agora pense naquela pessoa batizada, que fez a primeira comunhão, que é até crismada. Então ela tem graças que lhe foram dadas, mas se ela não está colaborando com a graça de Deus, ela está perdendo até aquilo que ela tinha recebido. O diabo vai arrancando da sua alma. Aqui me vem à mente aquela parábola do semeador, daquelas sementes lançadas e que as aves do céu vêm e comem e levam. Então isso, meus santos, acontece na vida espiritual de todos nós. Se nós não colaborarmos com a graça de Deus, se nós não estivermos num constante movimento de vida espiritual, nós iremos regredindo pouco a pouco, e por culpa nossa,
por culpa própria, nós iremos perder até aquilo que nos foi dado. Essa é uma passagem que não poucas vezes as pessoas vêm às vezes e perguntam: eu não entendo, parece até uma injustiça que Deus dá a quem tem e tira até o pouco daquele que pouco tinha. Deus dá a quem tem, compreendamos aqui na vida espiritual. Por quê? Porque aquela pessoa está sendo generosa e colaborando com a graça de Deus. E aquela pessoa perde até o pouco que tinha por maldade, preguiça, falta de generosidade e colaboração. A palavra de nosso Senhor aqui é uma palavra que desvela o coração daquele servo que queria colocar a culpa no seu patrão, dizendo que ele era muito severo e ele estava com medo e por isso enterrou: servo mau e preguiçoso. Meus irmãos, depois desta palavra, nós temos diante de nós a primeira leitura, ou melhor, o texto aos Tessalonicenses, cristãos generosos, dóceis, que estão progredindo, que estão colaborando, que estão procurando fazer mais do que aquilo que a lei em si pede. E encontramos este servo mau e preguiçoso, mesquinho, que mal fez aquilo, o mínimo que lhe era esperado. Quem é você nessa história? Como você tem se comportado nesses últimos meses? Em que estado se encontra a sua alma? E é fácil de responder. Isso não é uma pergunta muito difícil para ser respondida. Como tem sido a sua vida de oração? Você tem sido generoso ou mau e preguiçoso? Má e preguiçosa? Como tem sido a sua postura diante das dificuldades da vida, dos sofrimentos da vida, das humilhações da vida? Você tem sido generoso, generosa, isto é, você tem abraçado a cruz e tem vivido com paciência as dificuldades da vida? Ou você tem sido má e preguiçosa, sem querer colaborar com a graça de Deus? Isto é, você até diz que quer ser santo, que quer ser santa, mas quando a cruz bate à porta da sua vida, você se rebela, você se revolta, você se cansa de sofrer as demoras de Deus. E como diz a palavra de Deus, sofre as demoras de Deus. Você tem sido generoso, você tem sido generosa em sofrer a cruz na sua vida? Como tem sido a sua vida de caridade? Você tem procurado viver a caridade, ser caridoso na paciência, caridoso no tempo que você dá aos seus filhos, à sua esposa, caridoso na ajuda que você pode conferir, ajuda financeira até, que você pode conferir a alguém? Ou você tem sido mesquinho, isto é, você não quer se doar, você está com os olhos sempre voltados para você e para as suas necessidades? Quem tem sido você nessa situação? Pode ser, meus irmãos, que diante dessas perguntas, muitos aqui digam assim: padre, infelizmente, eu mais tenho me assemelhado ao servo mau e preguiçoso que aos generosos tessalonicenses que estavam fazendo progressos cada vez maiores. Pois bem, então hoje, meus santos, neste primeiro sábado do mês, voltemo-nos para Nossa Senhora e peçamos que ela nos alcance a graça de um coração diferente. Ela que teve a graça, né, de gerar o Filho de Deus, né, de trazer, com as suas entranhas, formar o Filho de Deus no seu seio, que ela nos alcance um coração novo. Que ela, como boa mãe, como mãe de misericórdia, como mãe da sabedoria,
ela sabe como educar a nós, os seus filhos, que ela nos eduque no caminho do Evangelho, no caminho da fé, no caminho do amor, no caminho da santidade. Reconheça, diga assim: minha mãe, eu sou difícil, eu sou tão preguiçosa, eu sou tão mau, eu tenho tanta má vontade em progredir. Eu sei até o que é certo, eu sei até qual é o melhor caminho, mas eu sou preguiçosa, mãe. Eu sou preguiçoso. Eu não tenho dado passos. Eu não tenho progredido. Eu não só não tenho progredido, como eu sequer tenho dado passos na vida espiritual. Ajuda-me, mãe. Toma-me pela mão e não permita que eu me perca. Não permita que seja dito a mim o que a este servo mau e preguiçoso foi dito. Porque no final dos tempos, o que aconteceu a eles, acontecerá a nós. O Senhor pedirá contas dos talentos que Ele nos concedeu. E o que é, meus santos? O que é que será dito a nós? Muito bem, servo bom e fiel, eu vos confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Ou servo mau e preguiçoso, afastai-vos de mim, malditos, destinados ao fogo do inferno. Meus irmãos, peçamos a Nossa Senhora, sabendo que nós não merecemos o que estamos pedindo, mas hoje, mais do que nunca, no primeiro sábado do mês, é o seu dia, e nós hoje a invocamos como Mãe da Misericórdia. Para terminar, nós todos somos filhos, e nós sabemos que há dias em que as nossas mães estão muito predispostas a dar o que nós pedimos. Tem dias que elas estão, as nossas mães aqui na terra, né? Que elas estão mal-humoradas, que elas estão de mau humor, e não adianta pedir nada que a resposta será não. Mas há dias que elas estão cantarolando, que elas estão ternas, que elas estão generosas, e nós sabemos que podemos alcançar muito, porque ela está de bom humor. Pois bem, a nossa mãe é sempre boa. A nossa mãe é sempre predisposta a conceder graças de conversão, graças espirituais. Peçamos como filhos, peçamos com toda a confiança, peçamos com humildade, peçamos com toda a certeza de que ela quer nos conceder a graça de nós nos assemelharmos cada vez mais ao seu Filho Jesus. Mas que ninguém hoje saia desta igreja, que ninguém hoje deixe de ouvir esta homilia sem pedir a Nossa Senhora Mãe de Misericórdia, que conceda a cada um a graça de um coração semelhante ao coração de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.